Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves, esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. Hoje eu estou de volta aqui ao prédio onde funciona a redação da Globo News para conversar com um jornalista que vocês já viram muitas vezes na tela da televisão e aqui no podcast vocês não vão ver, mas só pela voz eu tenho certeza que vocês já vão reconhecer. Estou muito feliz de receber hoje no Vida de Jornalista o Ariel Palacios, correspondente da Globo News em Buenos Aires há mais de 20 anos para tratar dos assuntos da América Latina, também no Sport TV, no Redação Sport TV, Revista Época, enfim, uma trajetória no Estadão também bastante relevante. Ariel, eu queria começar te agradecendo demais por tirar esse tempinho. Eu que agradeço, para mim é uma honra. E pedindo desculpas por interromper suas férias, que eu sei que é um momento importante. As férias no Rio sempre são férias / trabalho. É um mix, é um híbrido de férias, mas para mim é um prazer. Eu sei que não é a primeira vez, eu lembro ano passado de você na bancada do Redação também, você sempre aproveita ali. E nessa segunda-feira, dia 11 de fevereiro, você estava na bancada do Estúdio I, que é sempre um motivo ali de alegria você sentar ali com a galera que você conhece bem, porque você está sempre participando pelo telão. E foi interrompido, obviamente, pela notícia triste da morte do Ricardo Boechat, que foi anunciada durante o programa. A Maria Beltrão anunciou ali, estava no ar e interrompeu uma matéria para anunciar. Queria até começar te perguntando isso. Como é que foi aquele momento ali para vocês? Imagino que tenha sido tenso. A ideia original era que eu ia falar bastante sobre a situação na Venezuela. Sim. Mas aí logo no começo do programa foram surgindo novas notícias sobre a tragédia dos rapazes do Flamengo. Isso foi ocupando mais espaço até que eu comecei a pensar, será que vamos, pelo visto, acho que teremos pouco tempo para falar de Venezuela, já que estão surgindo dados mais graves sobre a tragédia ali do Flamengo. Uma hora começamos todos a receber mensagens pelos celulares que o Boechat havia falecido, mas ainda não estava confirmado oficialmente. Foi até, de certa forma, uma espécie de adaptação, de período de adaptação, porque aí uns 7, 8 minutos depois tivemos a confirmação que o Boechat era ele que havia falecido. Então, digamos, foi uma surpresa terrível, não foi de sopetão, porque tivemos aí uns 5, 7 minutos de dúvida se é que era ou se é que não era, né? E aí finalmente nos confirmaram essa outra tragédia da morte dele. É sempre um baque, especialmente para aquelas pessoas que o conheceram e mais ainda as pessoas que trabalharam alguma vez com ele. Não era meu caso, eu o conheci uma vez num jantar, muito simpático, muito irônico, muito bem-humorado. Há uns 10 anos que eu tinha tido esse jantar com ele no Prêmio Comunique-se, mas eu vi que era mais impactante nas pessoas que o conheciam. E horas depois, falando com pessoas, o cara de um bar, com um motorista de táxi, com uma dona de casa, uma amiga nossa que é dona de casa, e que para ela era essencial poder ouvir o Boechat todas as manhãs. Tinha uma intimidade ali, exato, né? E hoje ela estava arrasada porque ela falou, agora não vou poder mais ouvir aquela voz, que para ela era quase como um parente, claro. Né, que entrava na casa dela todos os dias. Eu imagino que até para os jornalistas que estavam ali é um momento difícil. Eu trabalhei com ele no Jornal do Brasil, ele teve uma passagem rápida pelo JB, mas tive uma passagem muito marcante com ele, quando teve uma leva de demissões no JB, ele entrou com essa incumbência de demitir 70 pessoas, era uma coisa que acontecia com alguma frequência no Jornal do Brasil, já em crise, e ele me colocou na lista de demissão sem me conhecer, e aí algumas pessoas foram ali tentar interceder. E eu tive uma lição de jornalismo dele ali, que ele me falou, ok, você vai ficar, mas você tem um mês para me provar que você merece ficar. E eu fiquei um mês trabalhando com ele diretamente, ele me passava as pautas, ia me testando ali, me avaliando. Impressionante. E é impressionante porque mostra como ele acreditava no jornalismo, né? Qual é a melhor forma de testar um jornalista, se não colocá-lo ali para fazer jornalismo. E foi o que aconteceu. Agora, Ariel, falando um pouco da sua trajetória, primeiro o início da sua trajetória, porque muita gente tem dúvida se você é argentino, se você é brasileiro. Eu sou brasileiro, então, mas brasileiro nascido no exterior como tantos outros brasileiros que nasceram no exterior, como mais argentinos. Clarice Lispector, como o Boechat. O Boechat, que era filho do diplomata e nasceu lá, a Clarice Lispector, que nasceu na Ucrânia, mas ninguém diz a escritora ucraniana Clarice Lispector, né? Ninguém fala o imperador de Portugal, Dom Pedro I, a gente fala o imperador do Brasil, Dom Pedro I, porque foi, né? E, nossa, Gianfrancesco Guarnieri, Vladimir Herzog, falando de jornalismo, né? Que tinha nascido na Croácia, ninguém fala o croata, jornalista brasileiro assassinado na ditadura, não, o brasileiro Vladimir Herzog. Então, evidentemente, sem ter a importância deles, mas comigo é o mesmo caso, eu sou um brasileiro nascido fora, eu nasci em Buenos Aires,
Meus pais tinham vindo para São Paulo para trabalhar. Meu pai era engenheiro, numa época que o Brasil estava no denominado milagre econômico brasileiro. Eles se casaram em 64, a minha mãe ficou grávida, preferiu voltar a dar à luz em Buenos Aires, porque aí tem um motivo específico. A minha família materna tem 2 gerações de obstetras. A primeira leva de obstetras mulheres da América Latina, a minha bisavó era uma delas, em 1922, a avó da minha mãe. Então ela preferiu voltar a dar à luz. Se sentiu mais confortável. Mais confortável. A minha bisavó, não, a avó dela não fez o parto, mas estava ali participando, olhando. Né? E aí você é criado depois em Londrina. Sim, né? aí logo depois voltamos para o Brasil. Primeiro São Paulo, depois Governador Valadares, um ano lá, e aí finalmente Londrina. Eu me criei em Londrina. Para mim, Londrina é minha cidade. E por isso sou torcedor do Londrina Esporte Clube. Não é qualquer torcedor, né, Ariel? Porque você tem uma bandeira na torcida com Fizeram uma bandeira, o que para mim é uma homenagem assim fantástica, para mim é uma honra enorme. E tudo isso foi basicamente porque um dia, espontaneamente, eu disse no Sport TV que para mim não fazia sentido aquela coisa da pessoa ser de uma cidade do interior e torcer por um time de uma cidade grande. Pessoas que torcem, para pessoas, digamos assim, de Maringá, do norte do Paraná, que torcem por um time do Rio. Aí você pergunta, você morou no Rio? Não. Você vai para o Rio com frequência? Não, nunca estive no Rio. Mas você torce por um time do Rio ou de São Paulo? Ou pessoas que torcem pelo Barcelona só porque tem sucesso e nunca estiveram em Barcelona, não tem nenhuma afinidade com a cultura catalã. Eu trabalho com basquete, a NBA tem muito isso. A pessoa torce pro Boston Celtics sem nunca ter ido a Boston. Ter ido a Boston, né? Então, eu acho estranho, digo, eu não proíbo essas pessoas de torcerem por quem quiserem. Podem torcer pelo Tigre de Vladivostok, se quiserem, né? Tem um time lá chamado assim. Mas eu me criei em Londrina. Londrina é a minha cidade, para mim a coisa lógica, naturalmente lógica, é torcer pelo Londrina Esporte Clube. Mesmo que tenha sido um time que na maior parte da minha vida, agora nos últimos tempos está indo bastante bem, mas na maior parte da minha vida é um time que teve afundado em problemas, na decadência e tal, depois se recuperou. Mas também por outro lado isso, é que a gente não tem que torcer sempre pelo time de sucesso. É como uma família. Você tem um tio às vezes que é um tio que fracassa, volta a se reerguer, fracassa. Esse tio que às vezes tenta alguma aventura financeira e dá errado. Mas é teu tio, é parte da família. Você torce para que ele vá bem. Você vai ajudar ele sempre que você puder. E você se formou em jornalismo lá em Londrina, né? Como é que o jornalismo surgiu para você? Eu eu queria fazer história. Mas acontece que meus pais falavam, você vai morrer de fome como historiador, não é? Aí eu falava, o que pode ser algo meio parecido à história, algo que eu possa viver a história de certa forma, não é? E aí eu decidi que a coisa mais próxima que eu tinha para isso era o jornalismo. Mas com grande risco de morrer de fome com também. Com grande risco de morrer de fome também. Segundo meu pai, um pouco menos, né? Então foi isso. Aí foi a forma como... Eu sou um fanático de história, eu ainda espero ser um historiador na minha vida. Sim. Por enquanto eu sou jornalista, eu ainda serei historiador. E aí você vai para Buenos Aires como correspondente em 95, Sim, né? Isso, em 95. Você vai... Mas ainda não tinha Globo News. Globo News surgiu no ano seguinte. Você vai pelo Estadão, né? Como foi esse começo? Foi assim, eu me formei em Londrina, depois fui para Curitiba, meus pais mudaram para Curitibanos, depois eu mudei para Curitiba também. Trabalhei como freela em Curitiba, aí fui para Madrid fazer o Master de jornalismo do El País, do País de Madrid. Trabalhei no El País, fiz o Master, depois fiquei como freelancer, voltei para Curitiba. E a minha ideia era pegar um trabalho logo em Curitiba e fazer um pé de meia para procurar trabalho tranquilamente em São Paulo. Aí reencontrei a minha ex-professora de italiano, começamos a namorar, aí o plano de ir para São Paulo foi ficando meio longe. Aí uma hora falei, olha, há muito tempo que eu não vou para Buenos Aires, estava com a ideia de ir uma semaninha para Buenos Aires, perguntei se ela queria ir comigo, fomos para Buenos Aires e ali reencontrei
o Juan Jesús Aznares, que era o correspondente do jornal É o País, de Madrid, em Buenos Aires, que eu conhecia de Madrid. Fomos tomar um café com ele e ele me disse, pues hombre, joder, aqui em Buenos Aires quase não existem corresponsales brasileños, né? Ora, quase não tem correspondente brasileiro aqui em Buenos Aires. E naquela época só tinha a Folha e a Gazeta Mercantil. E ele falou, por que você não se oferece para alguém? Não é? Para algum meio de comunicação brasileiro. Aí comecei a telefonar para um monte de lugares. E aí o único lugar onde me falaram, olha, talvez, pode ser, quem sabe, se você for para lá a gente vai vendo, né? Que era o Estado de São Paulo. Aí comecei com o Estado de São Paulo, primeiro como freela, depois me contrataram. Sim. E um ano depois disso surgiu a CBN, em junho, julho de 96, em outubro de 96, quando me ligaram um dia da Globo News, falaram, olha, somos da Globo News, somos um canal novo, estamos montando aqui, vamos estrear daqui a alguns dias, gostaríamos que você trabalhasse com a gente, te ouvimos na CBN e tal, você já fez TV alguma vez? Nunca fiz TV. Ah, mas então, olha, no começo vai ser só por telefone e tal, tal. Então, era como se fosse uma espécie de rádio. Também, quando eu entrei na CBN, nunca tinha feito rádio antes da minha vida, então tudo foi ali debutando em tudo ali na... E aí foi como comecei a fazer a Globo News em 96, desde o início, desde os primórdios da Globo News, e estou aí. E aí depois, posteriormente, lá para 2015, comecei a colaborar com frequência para o Sport TV, e agora colaboro com frequência ali para o Redação Sport TV, para o programa. Agora, Ariel, quando a gente pensa num correspondente, geralmente tem aquela imagem clássica do correspondente que fica ali na rua, na calçada, com um ponto turístico ali atrás da cidade. E você tem uma marca muito forte que é o seu cenário, né? O escritório, a biblioteca, os livros. Isso foi uma coisa intencional ou foi mais uma questão de logística? Como é que foi? Foi um pouco de tudo. Intencional não foi. Foi um teste. Como eu disse, primeiro a gente fazia tudo por telefone. Começamos a usar câmera. De vez em quando fazia alguma reportagem de rua com cinegrafista e tal, mas a transmissão com câmera desde um ponto fixo, determinado, para fazer constantemente, surgiu em 2007, se não me engano, foi quando surgiu o Estúdio I, que eles precisavam uma participação com a câmera. E aí então instalamos a câmera, e aí a ideia original, não havia ideia original, bom, qual que vai ser o fundo, né? De onde vou transmitir. Aí eu mostrei uma imagem e falei, olha, posso transmitir aqui. Aí falou, bom, provisoriamente, nesses primeiros dias vamos usar esse fundo ali, essa biblioteca. Depois a gente vê, talvez coloquemos um banner, talvez não sei. E aí, finalmente aconteceu, usamos a biblioteca. Sim. Que algumas pessoas pensam que é um fundo falso, que é uma... A gente na redação do Globoesporte.com, a gente ficava te vendo e a gente até brincava com isso. A gente falou, poxa, o Ariel podia ter uma mochila com fundo de biblioteca para poder andar pela cidade. E tá na academia, fazer transmissão dela. Mas não, é um fundo verdadeiro, a minha biblioteca. Quer dizer, aquele é um pedaço da minha biblioteca. A minha biblioteca é um pouco mais ampla do que isso. Então, foi isso. Ficou na biblioteca e continuou sendo biblioteca. Hoje tem uma mística ali, a gente fica tentando identificar. O que são, porque aí tem um pouco de tudo, porque ali tem uns bonequinhos, tem o Pernalonga, tem o Demônio da Tasmânia, tem um bonequinho, tem um bonequinho do Kirchner, tem uma caixa da Alfajores Kirchner. Tem aquela frase, Careless Talks Cost Lives, que é um pôster ali em inglês da Segunda Guerra Mundial, um pôster muito interessante, porque é um pôster de propaganda dizendo, olha, vocês ingleses tomem cuidado com o que falam, porque o inimigo pode estar ouvindo. Então, sei lá, um soldado podia comentar com outro no ônibus, agora meu pelotão está sendo deslocado para Northumbria, não é? E alguém podia dizer, esse pessoal, será que vão fazer uma invasão desde ali e tal e tal? Então, quer dizer... Não tem a ver com jornalismo tem também. Tem a ver muito com jornalismo e muito a ver com política, não é? Sim. Que as pessoas... Né? E a gente fica olhando ali os livros também, tentando ver se a gente acha ali um Cortázar, um Borges... os Cortázar e Borges estão do outro lado, não. Como é que é a sua relação com a literatura argentina? Eu adoro literatura, de forma geral. Gosto muito da literatura argentina, especificamente de Borges, de Bioy Casares, do Cortázar. Não é? Eu me inspiro no Borges, quando às vezes estou assim, tentando achar... O Borges era um cara genial para sintetizar as coisas. Ele dava muitos dados em poucas frases. Eu acho isso fantástico. E ele falava isso com elegância ainda por cima. Então eu tento me inspirar nele. Às vezes quando eu estou assim, sem inspiração, de como é que eu posso reduzir a poucos caracteres toda essa montanha de informações. Aí eu pego um texto do Borges, dou uma olhada, aí desce o santo do Borges e aí
e aí eu tento fazer um texto que não chega nem ao dedinho do mindinho do pé do Borges, mas pelo menos tenta ser sintético. O Borges e o Cortázar já tinham morrido quando você foi para lá, mas o Bioy Casares ainda era vivo. Você chegou a entrevistar, não? Eu entrevistei 3 vezes. Nossa. Um cavalheiro, um cara genial. Eu entrevistei 3 vezes. A última vez foi, acho que em 99, um pouco antes dele morrer. Genial, uma figura estupenda. Nessa época da história do Boechat que eu contei, eu trabalhava no caderno de literatura do Jornal do Brasil e para mim era uma coisa tão mágica conseguir entrevistar escritores que a gente admirava, assim, né? É uma relação que o jornalista tem um pouco isso. Sim, também. sim. Eu nunca consegui entrevistar o Sábato. Pedi um monte de vezes, mas o Sábato era muito complicado para dar entrevista. E a única vez que eu pude pegar o Sábato de perto, eu cheguei, ele tinha participado de uma palestra e ele estava sentado numa salinha como se fosse ali descansar um pouco, tomar um café. Eu me aproximei dele, falei, boa tarde, senhor Sábato, olha, eu sou Ariel Palacios, na matéria que eu pretendia era para o Estadão, eu sou correspondente do Estado de São Paulo e tal. E ele levantou a mão, me cumprimentou, como para me apertar a mão, e aí ele pegou do meu braço e me falou, por favor, chame uma ambulância. Nossa. Aí eu falei, putz, grila. Aí eu ia entrevistar o cara, aí eu avisei o pessoal da instituição onde ele tinha ido dar a palestra, eu falei, ele está passando mal, aí levaram ele estava passando mal mesmo, do estômago, Nossa. E aí eu falei, bom, fiquei sem entrevistar. Se ele tivesse dado a entrevista antes de ter passado mal, a derradeira entrevista de Sábato, é verdade. Né? Mas enfim, não, brincadeira, mas aí não deu. Era muito complicado, o Sábato não deu. Imagina, e Ariel, uma outra marca sua, além da questão do cenário que a gente falou, é a sua elegância, você está sempre trajado elegantemente, inclusive agora, é podcast, as pessoas não estão vendo, mas eu garanto que o Ariel está super elegante. Eu estou com terno bege, camisa celeste e uma gravata azul marinha com pontinhos, com poá. Meio para dentro. A gente vai fazer uma foto daqui a pouco para botar no Twitter. Mas aí eu lembro do Gay Talese, o escritor americano, que também é super elegante. E ele falava, né, que o jornalismo para ele é sempre uma ocasião especial, então por isso que ele se veste dessa maneira. Tem a ver com o que você pensa também, não? É um pouco isso? Não necessariamente, mas pensando agora no que Gay Talese disse, faz totalmente o sentido. Eu posso começar a repetir essa frase citando, quoting lá o Gay Talese, mas mas eu acho que a gente tem que tratar o entrevistado sempre bem, né? Então, por exemplo, sempre, quase todas as entrevistas eu vou de terno e gravata, a não ser que seja evidentemente terremoto no Chile, não vou estar lá de terno e gravata, não é? Então, em algumas circunstâncias, mas por exemplo, eu já entrevistei roqueiros de paletó e gravata, porque se eu entrevisto um economista, um ministro, um escritor de paletó e gravata, por que não vou entrevistar um roqueiro? Claro. Teria que me vestir como um roqueiro para entrevistar o cara, não é? Uma jaqueta de couro, uma camisa rasgada, fazer um hang loose, não tem que ser necessariamente isso. Aí uma coisa muito engraçada, eu entrevistei 2 vezes o Fito Páez, o roqueiro argentino. Com uma diferença de 5 anos entre a primeira e a segunda entrevista. Quando eu cheguei para a segunda entrevista, na primeira eu tinha ido de terno e gravata, quando eu cheguei para a segunda entrevista, era numa chácara, me falaram, olha, espero o Fito Páez aqui, né? Eu sentei, numa espécie de sofazinho num jardim, fiquei sentado, e o Fito Páez veio por trás, digamos, ele vinha de uma casinha que estava por trás, ele me viu de costas, se aproximou, quando virou e me viu, falou, ei, você, boa tarde, muito prazer e tal. E eu chamando ele de Senhor Páez. Senhor Páez, não ia dizer ele Fito, como se fosse um íntimo dele. Senhor Páez, como vai? Tudo bem? Você já me entrevistou antes, não é? A frase, eu traduzo como você, mas a frase, na verdade, eu e ele nos tratamos, naquele momento, de usted, que é uma forma formal no espanhol, seria um equivalente ao senhor, o senhor, a senhora e tal. Eu falei, sim, eu já o entrevistei antes, há 5 anos, em tal lugar. Porque eu lembro, o senhor veio me entrevistar de paletó e gravata, não botou os pés em cima da mesinha e não me tratou de você, de tu ou de você. Não é? Eu falei, não, claro, imagina, o senhor é entrevistado. Aí ele começou, eu estou cansado desse pessoal que acha que só porque eu sou roqueiro pode botar os pés em cima da mesa, vir com camiseta rasgada, tal e tal e tal. Enfim, foi muito interessante isso, né? Assim como que as pessoas o viam como um clichê. É verdade. Eles é um absurdo que me vejam como um clichê, ele dizia. Legal. Você citou o terremoto do Chile de 2010, que foi uma das coberturas marcantes que você fez, para citar outra relacionada ao Chile, o funeral do Pinochet e várias outras coberturas políticas na Argentina.
Quais são os que te marcaram mais, assim, na tua carreira? É difícil saber, é tanta coisa, porque, por exemplo, o do terremoto é algo totalmente diferente a qualquer outra coisa. Claro. E eu peguei réplicas do terremoto tão fortes, quase tão fortes quanto o terremoto original. Aí você tem um drama humano, material. Por outro lado, teve digamos, o assassinato do vice-paraguaio Luiz Arganha, não é? E aí uma tentativa de golpe de Estado militar logo na sequência, as revoltas populares na Argentina em 2001, quando teve a crise, e aí um período, é uma cobertura, mas é uma cobertura de situações de crise que às vezes podem levar dias, semanas ou meses. Então, por exemplo, a cobertura da crise argentina foi intensa desde o início de 2001, passando por dezembro de 2001, quando foi a crise para valer, a queda do De la Rúa, e quando a Argentina teve, num período de 13 dias, teve 5 presidentes da República, não é? Até, digamos, meados de 2002. Então você tem 1 ano e meio de uma espécie, algo contínuo, que é uma cobertura contínua, que é praticamente sobre a crise política e econômica e social. Então, isso foi muito, muito marcante. Pessoas da classe média despencarem para a pobreza, ou seja, o cara que era um advogado, o cara que era um físico, o cara que era um historiador, vira de um dia para outro catador de papel. Coisa que no Brasil, por mais que todo tipo de crise que tenha acontecido, você não vê levas de pessoas que sejam engenheiros, médicos, advogados, como catador de papel. Sim. De vez em quando você encontra um cara desses, numa circunstâncias dessas, mas quase sempre é por algum problema psicológico que teve, o cara caindo na bebida, sabe? Outro efeito. Outro efeito, mas não dessa crise social, quando todo um setor da sociedade cai para a pobreza, para a miséria de uma hora para outra. Então isso é outra das coisas. E aí você tem coisas que são coberturas que já entram num ramo da peculiaridade, porque coisas que a Cristina Kirchner dizia, que o Maduro diziam, que o ex-presidente Menem da Argentina, coisas que entram para o lado da bizarrice. Eu odeio usar a palavra bizarro como usam hoje em dia, assim, para qualquer coisa que seja diferente. Não, nesse caso, quando eu digo bizarrice, é porque era algo totalmente esdrúxulo, totalmente diferente, totalmente peculiar, né? Quando os presidentes piram na batatinha e começam a dizer coisas absurdas, que você vê aquela coisa patológica do poder, essa também é uma cobertura interessante, não é? De você pegar todos aqueles detalhezinhos de coisas dos soberanos, que não é só coisa que acontecia no século XVII ou XVIII, quando algum rei maluco dava uma ordem absurda. Essas coisas continuam acontecendo. Ou dos soberanos, dos líderes, dos presidentes, dos ditadores que não enxergam a miséria em que o povo está e gastam dinheiro em paradas militares, em festas, enfim. Isso também é importante. É importante mostrar esse lado que muitos pensam como Luís XIV, quando o Luís XIV dizia o Estado sou eu, eles acham que eles são o Estado. É verdade. Porque receberam X% dos votos, ou porque eles são presidentes, eles podem fazer o que quiserem. Não, isso aí era coisa da época dos monarcas absolutistas. Nas democracias não pode acontecer isso. É verdade. Agora, queria que você falasse um pouco, já entrando aqui na nossa reta final, sobre a imprensa argentina. Eu agora, em dezembro, estive no Festival Piauí Globo News, em São Paulo, e o Hugo Alconada-Mon abriu o festival, do La Nación, e um cara que muito acostumado a coberturas de corrupção, políticos estão na cadeia por causa de reportagens dele, e vários outros exemplos, né? O Diego Cabot, né, dos cadernos lá de corrupção, o Lanata, são caras que são conhecidos, né, por esse tipo de cobertura. Você consegue comparar de alguma forma como a imprensa argentina e a imprensa brasileira trabalham esses casos mais de corrupção que são muito comuns nos dois países? Tem alguma diferença entre um e outro? Eu fiquei muito impressionado com o rigor absoluto do Hugo na apuração e a maneira como ele protege. Ele especificamente é muito rigoroso, nem todos são assim. Sim. Ele é muito rigoroso, ele é espetacular, brilhante, não é? Nem todos conseguem ser assim lá. Ele eu acho que é o melhor caso dos últimos anos, não é? Varia muito, há investigações bem feitas, há investigações feitas nas coxas, há investigações de todo tipo, como aqui, bem feitas e mais ou menos, ou mal feitas, não é? O que dá para dizer é que aquela coisa de achar que a imprensa é inimiga, aquela coisa toda, na Argentina isso começou antes,
do que aqui. Não é? Com Cristina Kirchner. Com Cristina Kirchner, com Menem já começou e se intensificou com a Cristina Kirchner. Ali havia casos até de perseguição. Sim. Ali havia casos de perseguição ou, por exemplo, de falar só com determinados meios de comunicação e não falar com os outros, de cortar verbas públicas para uns e multiplicar de forma exponencial para outros. Então, isso ficou muito claro. Não é? E durante um período houve casos, isso em 2008, 2009, ou seja, antes que as redes sociais fossem tão fortes, também uma perseguição por intermédio dos militantes políticos. Então, os militantes políticos peronistas xingando os jornalistas nas ruas, coisa e tal. Não é? Isso talvez seria pior agora, se tivesse acontecido esse mesmo grau de perseguição governamental, talvez seria pior agora com as redes sociais, que tonificam, magnificam esse tipo de perseguições. Não é? E neste cenário, infelizmente, em que a gente vê como a imprensa, por muitos políticos, da esquerda ou da esquerda jacu e da direita jacu, não é? A esquerda ilustrada e a direita ilustrada não, porque são pessoas civilizadas, mas digamos, a maioria, que seria a esquerda jacu e a direita jacu, esse pessoal é muito agressivo e esse é um pessoal que se dedica a abastecer não só os militantes, pior ainda, os próprios políticos, às vezes presidentes, ministros, secretários, parlamentares se abastecem de fake news que surgem no Facebook, no WhatsApp. O WhatsApp que é uma coisa assim, eu uso o WhatsApp para me comunicar com os parentes, com os amigos, com o trabalho, e o único grupo de WhatsApp que eu tenho é o dos pais da escola da minha filha. Não recebo informação por WhatsApp, porque basicamente a maior parte da informação do WhatsApp é como aquelas comadres de vilarejos, não é? Que a dona Terezinha diz para a dona Maricotinha que o filho da dona Rosário foi atropelado na esquina ali da venda e no fim das contas o filho dela não foi atropelado, não passou nenhum carro naquela rua toda a tarde, não é? E o filho dela, na verdade, já morreu de câncer no pâncreas há 5 anos. Mas todo mundo, nossa, é verdade e tal, puxa, que coisa. Então, quer dizer, essa crença, essa vontade de querer crer em algo, de querer acreditar em algo que não aconteceu, não é? As fake news. Que a gente viu muito agora, inclusive na eleição do Brasil. Que a gente viu muito agora, continua vendo, que isso também, digamos, parece que há um apreço colossal por ter uma paranoia de estimação. Então você vê fascista, você vê comunista em tudo quanto é lugar, não é? E as pessoas como querem consumir esse tipo de coisas, né? É como se não conseguissem viver sem isso, como se tivessem uma espécie de dependência de drogas, não é? Desse tipo de informações. Se alimentam disso. Então é um problema que a imprensa tem que lidar. Eu, todos os dias, me mandam mensagens e eu tenho que desmentir um monte de fake news, que o problema às vezes, não é só ingenuidade, é falta de pensamento lógico. Então, quando dizem, sei lá, 1.800.000 sírios estão vindo, descendo o Atlântico, rumo ao Brasil, para serem instalados em Goiás, e estão vindo em 13 navios, você diz, espera aí, 1.800.000 em 13 navios, olha, não cabem 130.000 pessoas em um barco. É uma conta, não é? Né? É uma conta. Os mares transatlânticos reúnem 10.000 pessoas, levam 10.000 pessoas de passageiros e tripulação. Então, não tem como. Então, as pessoas simplesmente não param para pensar. Ou quando mandam mensagens, olha esse vídeo, essa manifestação em Caracas que está acontecendo agora, eu olho e falo, não, essa manifestação não é de hoje, essa manifestação é de maio do ano passado. Aí as pessoas ficam bravas quando você corrige. Você está dando uma informação que as enriquece do ponto de vista informativo e elas ficam bravas porque você destrói aquele filme, aquela imagem que elas tinham montado na sua cabeça. É a verdade que elas gostariam de ouvir, que na verdade exatamente. É fabricada ali, né? Agora, você, apesar de todas essas coberturas difíceis e super sérias que você fez, você também é um cara muito conhecido por um bom humor, até uma ironia fina ali nos seus comentários, que viram também uma marca sua. Isso é uma coisa mesmo do seu temperamento? Você acha que é uma coisa até necessária ali para caminhar com o jornalismo? Não, minha família sempre foi assim. É. A minha família sempre foi assim. Minha tia-avó, minha mãe,
todo mundo sempre foi muito bem-humorado ou irônico. Não tinha jeito de você ser E diferente. o meu grupo de amigos de Londrina, nós tínhamos um grupo de 3 amigos que eram todos assim. Eu acho que é uma questão de estilo, desde criança. Sempre foi assim. Era um grupo de amigos meio nerds da época, nerds dos anos 80, não é? E éramos assim. Então ficou isso, somado à herança familiar, né? Então é algo muito engraçado, porque a minha filha também tem essa veia irônica e tem 7 anos apenas. Então eu queria até que a gente encerrasse com você contando uma história que eu fiquei sabendo que tem a ver com a sua voz, que é uma ocasião em que você fez uma auto-imitação para brincar com um amigo. Eu me auto-imitei, foi assim, eu estava em Londrina, no colegial, eu estava na casa de um desses amigos, o Gabriel Lessa, e aí telefonou o Alexandre Horner, que era outro amigo. Eu estava na casa do Gabriel, mas eu atendi o telefone, porque eu estava mais perto, né? Eu peguei o telefone, atendi, e aí eu vi que era o Alexandre. Aí o Alexandre dizendo algo assim como: "Oi, tudo bem? Aqui é o Alexandre. Oi, Alexandre, tudo bem?" Mas por algum motivo o Alexandre achou que era Gabriel. Não, é o Ariel. Ah, Gabriel, para de imitar o Ariel. Eu falei: "Mas sou o Ariel." Não, Gabriel, deixa de encher a paciência. Aí eu comecei a ver. Aí eu falei: "Peraí, não posso fazer que o Alexandre perceba que eu sou eu mesmo. Eu estou dizendo que eu sou Ariel, mas eu vou tentar imitar o Gabriel me imitando." Mas não tão bem a ponto de ele achar que era Exatamente. você. Então comecei a falar algo assim como: "Alexandre, por favor, aqui quem fala é o Ariel. Gabriel, não encha a paciência." E o cara não acreditava. E o cara acreditava que eu era eu. Na verdade, eu era eu, mas ele estava achando que era meu amigo me imitando. Nossa, mas é uma história com camadas de complexidade. Sim, o negócio foi demorando, porque ele foi ficando zangado com o Gabriel. Sim, claro. Não é? E eu falei, e eu tonificando, cada vez mais forçando o sotaque para ver se ele... Eu já estava quase imitando um português, coisa que eu não sou. Alexandre, por favor, olha, aqui quem fala é o Ariel. Deixa de... Você não está nem imitando ele direito, Gabriel. Muito bom. Ele muito não bom. acreditou, ele nunca acreditou. Ele morreu, infelizmente. Sério? E ele nunca acreditou. Passaram 20 anos, 30 anos e ele continuava acreditando que não. Essa história dá uma boa dimensão do bom humor do Ariel Palácio. Ariel, eu queria te agradecer demais Eu que agradeço. por ter batido esse papo aqui. Tenho certeza que quem ouviu o episódio adorou. E assim a gente encerra mais um episódio do Vida de Jornalista. Bom resto de férias para você Muito e bom obrigado. trabalho na sequência, viu? Muito obrigado. Esse foi o papo com o Ariel Palácio. Se você está ouvindo no iTunes, deixa lá a sua avaliação nas estrelinhas, deixa também seu comentário. Se você está ouvindo no Castbox, é a mesma coisa, deixa a avaliação nos coraçõezinhos, deixa um comentário lá também para a gente trocar uma ideia. Se está ouvindo no Spotify, compartilha com quem você acha que vai curtir também. Um grande abraço, um grande beijo para todo mundo. A gente volta na semana que vem. Até mais.